Então, gente, continuando a nossa aula aqui, agora a gente vai entrar na Segunda Guerra Mundial. Então, entrando na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ressaltar novamente os dois conceitos que a gente falou antes da Primeira Guerra Mundial, que são os conceitos de território e o conceito de contexto histórico e o conceito de território. Então, vamos começar pela ponte que liga a aula anterior. Como eu havia dito para vocês, o Tratado de Versalhes foi uma espécie de um documento que impôs várias sanções à Alemanha e que deixou o povo alemão um pouco que perdido. E isso fez com que o partido nazista, comandado por Adolf Hitler, todo mundo obviamente conhece, ascendesse e chegasse ao poder na Alemanha, implantando um regime completamente totalitário, maléfico e absurdamente radical, que ordenou e comandou a morte de mais de 6 milhões de pessoas, judeus, das maneiras mais sórdidas possíveis. Então, Vamos começar pelo início, né? Igual tá aqui. A principal razão para o início da guerra foi o expansionismo germânico. Como eu disse na aula anterior para vocês, os países europeus, eles não são tão grandes, eles não são dotados de muitos recursos. Então, a Alemanha, ela se viu na necessidade de expandir seu território para conquistar mais e mais recursos para retomar aquele controle que eles tinham antes da Primeira Guerra, quando existia o Império Germânico. Então, a ideia de Hitler era dominar primeiramente toda a Europa, para depois dominar o mundo e implantar o regime nazista em todos os lugares. Ainda bem que não aconteceu isso, porque seria muito trágico. Como foi a guerra? Tivemos então os países aliados e os países do eixo. E aqui a gente, claro que por ser guerras mundiais, obviamente tiveram muito mais países envolvidos. Só que aqui estão selecionados apenas assim os principais que se envolveram mais na guerra. Então a gente tem entre os aliados a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. E do lado do eixo, a gente tem a Itália, o Japão e a Alemanha. Vale ressaltar que a União Soviética e a Alemanha, União Soviética comandada por Stalin e a Alemanha, comandada por Hitler, fizeram um pacto de não agressão, ou seja, a Alemanha não atacaria a União Soviética, a União Soviética não atacaria a Alemanha e elas cooperariam em algumas coisas para com que os dois tivessem vantagem. E isso permaneceu durante um bom tempo na guerra. Então agora vamos falar especificamente sobre as fases da guerra. Então a gente tem bem separadinho aqui, ó. Expansionismo alemão entre 1939 e 1941. O que foi esse expansionismo alemão? Foi os alemães invadindo e tomando os locais. Praticamente toda a Europa foi tomada pelos nazistas. Então, gente, ó, o mapa tá pequeno. Ele está ruim. Poxa, não tem um mapa decente, mano. Ah, esse aqui é muito bom.
Estão vendo essa bandeirinha vermelha aqui, ó? Todos os locais dessa bandeirinha vermelha foram onde os nazistas conseguiram dominar. Aqui a Itália, que eram aliados, eles estão vendo aqui, ó, eles dominaram metade da França. Então, a Inglaterra foi a grande heroína da guerra, pois foram eles que resistiram durante muito tempo ao ataque alemão. Então, o que aconteceu? Então, esse expansionismo alemão ocorreu entre 39 e 41. Entre 42 e 43, houve a recuperação dos aliados. O que aconteceu para existir esta recuperação? A União Soviética e os Estados Unidos entraram de vez na guerra. A União Soviética, por que eles entraram? Eles não tinham um pacto com a Alemanha nazista? Mas o que aconteceu? A Alemanha descumpriu esse pacto. Ela ordenou a invasão da União Soviética e eles foram derrotados brutalmente pelos soviéticos, pois os alemães não tinham nenhum costume de batalhar na neve, e nós sabemos que a Rússia é um país muito frio, o que fez com que os alemães fossem completamente dizimados. Com esse enfraquecimento nesse fronte na União Soviética, facilitou com que os aliados conseguissem melhores informações, desvendassem códigos, e isso fez com que eles descobrissem onde ficavam as bases de comando e as bases de combustível, de energia dos nazistas. E isso fez com que eles fossem derrotados com a graça de nosso Deus. Então, quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? Entre 60 e 70 milhões de mortos que se estima. Então a gente vê que é cerca de 6 ou 7 vezes mais mortos do que na Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, ela teve como característica uma guerra de trincheiras, ela foi uma guerra de fronte, de tiroteio mesmo. Enquanto a Segunda Guerra Mundial já foi uma guerra mais tecnológica, já existiam mais aviões, mais navios, mais tanques de guerra, mais carros de combate, as armas já eram mais evoluídas e isso contribuiu para esse número tão grande de mortos, ressaltando também que houve uma participação de mais países e que ela também durou 2 anos a mais. A primeira durou de 14 a 18 e a segunda de 39 a 45, ou seja, uma durou 4, uma durou 6 anos. Então, a gente vai terminar a nossa aula frisando mais uma vez quais eram as ideologias e quais foram as consequências desse movimento nazista e algumas coisas terríveis que eles fizeram na Alemanha, para ficar a reflexão aí para todo mundo entender a que ponto a humanidade é capaz de chegar. Então, vamos falar sobre o Holocausto. O Holocausto, ele foi uma política do governo nazista que foi utilizada para a limpeza étnica que eu havia dito a vocês no vídeo anterior. Então, eles mataram 6 milhões de judeus, onde eles aglomeravam esses judeus em guetos. Por exemplo, eles cercavam bairros das cidades e criavam os judeus dentro daqueles bairros como se fossem animais, entendeu? Uma coisa assim completamente assustadora. Existiam fuzilamentos dessas pessoas e após essa política de gueto, eles não acharam que isso foi suficiente, foi aí que eles impuseram os campos de concentração, os mais famosos, Auschwitz, Treblinka e Belzec. O que consistiam esses campos de concentração? Os campos de concentração nada mais eram que o local para onde os judeus eram enviados para trabalhos forçados, ou seja, uma espécie de escravidão, e
eles também eram mortos. Então, é um local assim de muito terror, muito medo, muito sentimento ruim, pois pessoas foram assassinadas nesses locais por conta de radicalismo político. Então, gente, fica aí a reflexão a todos nós, o peso e o tamanho que o radicalismo ele pode chegar dentro de uma sociedade, dentro de um país. Então a gente não pode deixar nunca com que o nosso país, o Brasil, ele caia numa espécie de radicalismo que qualquer tipo de radicalismo é ruim, mas o nazismo foi com certeza o pior radicalismo político social que já existiu no nosso mundo até hoje. Então, gente, uma boa semana a todos e espero ter contribuído para vocês aí. Um abraço a todos, valeu!